Bom dia, meus queridos do quinto ano. Que bom estar com vocês mais uma vez para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje de ciências, ela vai falar sobre fecundação e gravidez. Esta é a continuação da aula que tivemos na semana anterior. Antes de tudo, eu queria que vocês olhassem na Bíblia o que está escrito sobre fecundação e gravidez. Primeiro, em Gênesis 1, verso 27 e 28, tem assim: Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Então Deus, ele deu esta ordem a Adão e Eva, para que eles se multiplicassem e enchessem a terra. Depois disso, lá no Gênesis 3, ele vem falando sobre a queda do homem. E em Gênesis 4, verso 1, ele diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então aqui ele vem falando sobre a Gênese, sobre a formação do homem e da mulher. E fala também do nascimento de Caim, o primeiro filho de Adão e Eva. Na nossa aula de hoje, então, como eu falei, nós vamos falar sobre fecundação. Mas o que é fecundação? Fecundação acontece a partir do encontro do óvulo com o espermatozoide. Os espermatozoides, elas são células capazes de nadar para encontrar o óvulo, ainda nas tubas uterinas. A cada 28 dias, um óvulo fica pronto no corpo da mulher e é liberado nas tubas uterinas. A cada relação sexual, são lançadas milhões de espermatozoides no interior da vagina da mulher. Estes nadam para se encontrarem com o óvulo. E quando isso não acontece, ocorre a menstruação. Veja só, todos os meses, um óvulo, ele amadurece no corpo da mulher. E eles vão saindo pelas tubas uterinas. Quando não há fecundação, este óvulo, ele então sai de dentro da mulher, como se fosse uma menstruação, que é um sangramento para a saída deste óvulo. Mas, quando acontece a fecundação, aí então, o óvulo fecundado, ele também é chamado de zigoto. Este óvulo, ele sai lá das tubas uterinas e vai para o útero. No útero, ele se aninha no útero, onde vai se desenvolver. Aí dizemos que a mulher está grávida. Nos 2 primeiros meses de gestação, o bebê ainda não apresenta forma humana definida. Ele ainda não tem cabeça, braços, pernas, e ao longo desse período, ele é denominado embrião. Então, quando ele ainda não tem nada de cabeça, braços, pernas, então ele é chamado de embrião. E isso acontece nos 2 primeiros meses de gestação. A partir da 9ª semana de gestação, o bebê assume o aspecto humano e o esqueleto começa a se formar. Nessa fase, ele recebe o nome de feto a partir da 9ª semana de gravidez. Começa o feto. Gestação e nascimento. O pequeno óvulo, ele foi fecundado e se fixou na parede do útero. Ele é menor que um grão de areia e vai se desenvolver no interior do corpo da mãe ao longo de aproximadamente 9 meses. O período em que o embrião se desenvolve no útero é chamado de gravidez ou gestação. Nessa fase, tanto mãe quanto feto, eles passam por grandes transformações, mas isso não representa problema, pois as paredes do útero são bem elásticas e se distendem à medida que o bebê vai crescendo. Quanto mais o bebê cresce,
mais o útero cresce e também a barriga da mãe ela vai crescendo, porque é um órgão elástico. Nessas imagens, vocês podem ver as diferenças que existem desde o primeiro mês de gestação até o último mês de gestação. E acompanhe que do primeiro ao terceiro mês é chamado de primeiro trimestre. Até aos 6 meses é chamado de segundo trimestre. E dos 7 aos 9 meses é chamado de terceiro trimestre. A gestação, ela dura cerca de 40 semanas. Com 40 semanas, o bebê está pronto para o nascimento. O desenvolvimento do feto. O feto, ele cresce dentro de uma bolsa cheia de líquido. E essa substância é denominada líquido amniótico, que ele serve para proteger o bebê contra desidratações e batidas e pancadas. Então, este líquido ele vai proteger o bebê. O oxigênio e o alimento, eles são recebidos por meio da placenta, um órgão ligado ao feto pelo cordão umbilical. Então, de tudo aquilo que a mãe, ela se alimenta, o bebê também se alimenta. O que ela sente, o oxigênio, também passa pelo bebê. Tudo isso através do cordão umbilical. Por isso que quando a mulher está gestante, ela precisa de alguns cuidados com a sua alimentação e também com aquilo que ela usa, como por exemplo o fumo, o álcool, tudo isso que a mãe usa, naturalmente o bebê vai sentir influências, porque isso também vai ser levado ao bebê por meio do cordão umbilical. Cuidados durante a gravidez. Atualmente, médicos e cientistas sabem que as futuras mamães devem ter certos cuidados ao longo de toda a gravidez. Por quê? Porque a condição da vida delas, de saúde delas, vai afetar também os bebês. Vimos já que os nutrientes ingeridos pelos gestantes são transferidos aos fetos através do cordão umbilical. Portanto, elas devem se alimentar de modo saudável e evitar o consumo de substâncias prejudiciais, como as que estão presentes nas bebidas alcoólicas e no cigarro. A Bíblia, ela relata a história de um bebê. Certo dia, um anjo apareceu para a esposa de Manoá, dizendo para ela que ela teria um filho, mas ele advertiu que ela não comesse nada impuro e nem tomasse bebida forte, nem bebida fermentada. E ela cumpriu o que o Senhor lhe pediu. E quando lhe nasceu o seu filho foi Sansão. O bebê cresceu forte e saudável, e que anos depois cumpriu uma missão especial dada por Deus. Então, até na Bíblia, nós podemos ver a necessidade de atenção especial ao longo da gestação, desde muito antes da ciência começar a pesquisar a respeito desse assunto, a Bíblia já falava sobre ele. O parto. Após cerca de 9 meses, os bebês ou o bebê está completamente formado, a ponto e pronto para nascer. O útero, então, ele começa a se contrair com força, expulsando o bebê para o exterior do corpo da mãe. A saída do bebê do útero materno é chamado de parto. Há casos em que o bebê pode nascer antes do 9º mês de gestação. Esses chamados apressadinhos, eles são chamados de prematuros. E quando isso acontece, tanto a mãe quanto o bebê recém-nascido precisam de cuidados especiais por algum tempo. Muitos precisam ficar no hospital um pouco de tempo maior do que aqueles que nascem
com 9 meses completos. O parto ele pode ser de 2 tipos. Pode ser o parto normal, que é no momento do parto, as contrações do útero empurram o bebê para fora do corpo materno. O modo natural da saída é através do canal vaginal. Esse tipo de parto é chamado de normal. Então, normal é aquele parto em que o bebê sai pelo canal vaginal. Já existe o outro parto que é chamado parto cesariana. Em certas situações, o bebê não pode nascer por parto normal. São várias situações que levam a isso. Às vezes, algum problema de saúde, algum problema com a gestação, algum problema com a pelve da mulher. Então, ele não pode nascer de parto normal. Ou até mesmo, algumas mães escolhem não ter o parto normal, talvez por causa das dores e também porque elas querem ter o dia certo do bebê nascer. Então, essas mães que às vezes não podem ter por algum problema, ou aquelas que resolvem ter o parto cesáreo porque escolheram, esse cesáreo, o médico faz um corte na barriga da mãe para retirar o bebê. E esse corte, ele pode ser tanto horizontal como vertical. E por este corte na barriga da mãe, o médico tira então o bebê. E a partir daí, esse parto é denominado cesariana. E aí o médico vai costurar o local onde fez a cesariana. E a partir daí a mulher passa a ter uma vida normal. Nós podemos ver então que todos os seres humanos, ele nascem através da gravidez e da fecundação. E tudo isso foi plano de Deus, desde quando Deus criou o homem e a mulher lá no Jardim do Éden. Só que a gravidez e a gestação, ela deve ser planejada, ela deve ser feita com sabedoria. Beijos e até a próxima aula.